Olá, queridos, bom dia, graça e paz, amém? Seja muito bem-vindo a mais um Momento com a Palavra. Estou passando aqui para dar continuidade ao que temos estudado, amém? Então é um prazer compartilhar da Palavra do Senhor com todos vocês, amém? Espero que essa palavra, esse tema, esse estudo, né, esteja sendo relevante para você, esteja sendo importante, porque realmente é importante nós crescermos naquilo que é fundamental, amém? Temos estudado sobre fé, amém? Temos estudado sobre fé. No vídeo anterior eu postei sobre o crescimento da fé. A fé, ela realmente, ela cresce, amém? Nós precisamos encarar e ver o crescimento da fé como algo necessário, algo importante, amém? No vídeo anterior eu falei sobre a questão do que o crescimento da fé ela pode fazer na nossa vida, amém? Como eu mencionei no vídeo anterior sobre uma pessoa que está cheia de medo, de inquietações, ansiedade, preocupações, dúvidas, amém? Isso é resultado apenas, isso é reflexo de uma área. A fé dessa pessoa não está forte como deveria, amém? Mencionei para vocês o texto, né, onde Jesus fala com Pedro, ele diz, homem de pequena fé, por que duvidaste? Então, por que ele duvidou? Porque a fé dele estava pequena. Amém? Então, muito prazer, me chamo Everton, esse canal, o objetivo dele é compartilhar da palavra do Senhor. Você é muito bem-vindo. E antes de nós, propriamente dito, iniciarmos a ministração do tema de hoje, peço a você que esteja se inscrevendo, acionando o sininho e compartilhando também, amém? Não esquece de acionar o sininho, porque cada vídeo novo o próprio YouTube te notifica. E também comenta aqui embaixo na área que está destinada a você colocar alguma mensagem, alguma coisa, que comentar algo, amém? Você tem essa liberdade. E não esquece de se inscrever e também de deixar o seu joinha, amém? Então, sem mais delongas, vamos à palavra, amém? Então, no dia de ontem, querido, eu postei, né, o vídeo falando sobre o crescimento da fé e como nós precisamos entender a importância desse crescimento, amém? Como nós precisamos entender a importância desse crescimento, amém? Antes eu quero colocar para você, né, o que a palavra de Deus ele diz, não é? Em Hebreus, livro de Hebreus, no capítulo 11, nós já lemos aqui, amém? Eu quero colocar esse mesmo texto numa outra versão para você, Hebreus 11, vai aparecer para você aí. Fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem, não é verdade? Esse texto nós já lemos. Eu quero colocar esse texto em uma outra versão aí para vocês. Fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, não é? Vou colocar nessa versão que diz fé é o firme fundamento. Amém? Fala comigo, firme fundamento. Isso mesmo. Então, se é um fundamento, se fé é um fundamento, então imagine só você construir uma casa e você não se preocupar com alicerce. Fundamento fala disso, fala de alicerce. Então a fé é o fundamento. Então, o que eu quero dizer? A fé ela cresce, mas eu preciso entender que esse crescimento ele é vital para mim. Eu não posso tratar a fé ou o crescimento da fé como algo bobo, algo, sabe, algo muitas vezes que beira a irresponsabilidade. Não, se der tempo eu me preocupo com isso, eu não tenho tempo para isso, eu estou muito ocupado, eu sou uma pessoa muito ocupada, então não tenho tempo para essas coisas. E se eu trato dessa maneira, querida, se eu trato o crescimento da fé dessa forma, eu estou tratando o alicerce da minha vida de forma irresponsável. Me perdoe de usar essa palavra, mas isso beira a irresponsabilidade. Porque quando você vai construir uma casa, você nunca deve tratar o alicerce de forma irresponsável. Pelo contrário, o alicerce é uma das coisas que mais atenção você deve dar. Amém? Mais atenção, porque se um alicerce de uma casa ela for mal feita, ela compromete todo o restante, né, da construção. Compromete.
Então você não pode tratar o alicerce de qualquer forma, pois a Bíblia diz que fé é o firme fundamento. Ele é um fundamento, então se ele é um fundamento, eu tenho que ter atenção. E como eu falei ontem, a fé da igreja aos Tessalonicenses crescia muito. Amém? E por que ele é um fundamento, querido? Porque Jesus, no momento mais crítico dos discípulos no barco, Jesus diz: cadê a fé de vocês? Por quê? Porque a fé iria alterar aquele comportamento. Não somente aquele comportamento, mas não somente o comportamento, mas também, porque não dizer, a perspectiva. Porque eles foram acordar dizendo: vamos morrer, a gente vai morrer, a gente vai morrer, vai morrer, isso acabou aqui. Você entende que esse comportamento ele foi desencadeado por uma perspectiva de morte? Vai se acabar, vai todo mundo se acabar, não tem jeito. Pronto, é isso. Por isso que é importante você entender o que é fé, porque fé é a certeza de coisas que se esperam. Então, o que é que os discípulos esperavam naquele momento? Vai se acabar todo mundo, vai morrer, não tem jeito, não tem chance, todo mundo vai para o fundo aqui, vai por água abaixo. Essa perspectiva pessimista, dizer que vai se acabar, e o Senhor está aí dormindo, não se preocupa conosco, isso é o fundamento. Então, sabe, esse fundamento, quando ele não recebe a devida atenção, quando você não para considerar coisas que são vitais, necessárias, quando você não para meditar sobre coisas que são importantes, você compromete o fundamento. Amém? Você compromete coisas que não podem ser comprometidas. Amém? Você não pode tratar tudo da mesma forma. Você não pode tratar tudo da mesma maneira. Colocar tudo no mesmo patamar. Tenha cuidado com isso para você não tratar tudo no mesmo nível. Não existe isso. Não existe isso. Isso é equivocado. Se você fizer isso, você está se equivocando. Amém? Quando você trata tudo da mesma forma, você está se equivocando. Porque a fé é um fundamento. É um firme fundamento. Então, quando você entende o que é fé, fé é certeza de coisas que eu espero. E o que é que os discípulos esperavam dentro do barco? A morte. Você entende? E a palavra de Jesus era: passemos para outra margem. Oh, glória a Deus. Então, no meio da adversidade, você pensa: eu não vou chegar no outro lago. Mas quando você olha para a palavra diz: você vai chegar na outra margem. A palavra sempre fala do resultado final. Eu já postei aqui, eu já falei aqui nos vídeos anteriores sobre a palavra, ela aponta para o final, ela mostra como será o final da jornada. Então, se você atenta para a palavra, automaticamente você vai ter um firme fundamento, um alicerce sólido, com respeito à tua vida e não somente o teu momento, mas o teu futuro, o final de todas as coisas. E isso faz toda a diferença. E eu quero falar nesse dia, querido, sobre exatamente isso, atentar para os fundamentos. Tem gente que não tem essa atenção, tem gente que não tem esse olhar olhar criterioso com respeito a essa área. Tem gente que julga todas as coisas iguais. E você não pode tratar, como eu falei, se você trata a construção de uma casa, o alicerce, como algo de segunda, sem importância. Se alguém pensa assim, mas vai ficar tudo debaixo da terra, mas ninguém vai ver, então não se preocupe com isso não. Vamos nos preocupar com as paredes, com os ornamentos, com o lustre. Então tem gente que vive uma vida dessa forma, ele se preocupa com aquilo que aparece, né? Coloca uma aparência, se apresenta de forma, mas não tem fundamento, não tem alicerce. Na hora que bate uma tempestade, na hora que surge uma notícia ruim, na hora que um rumor de uma má notícia se apresenta, o mundo se acaba, a pessoa entra em desespero: eu vou morrer. Por quê? Porque só se preocupou com a aparência. E tem muita gente que tem muita aparência, mas não tem fundamento, não tem alicerce em sua vida. Ele não solidificou a vida dela em alicerce. E eu quero nesse dia, querido, falar sobre isso. Amém? Quero nesse dia poder falar com você sobre isso. Sabe, a construção da tua vida. Como eu falei, existem muitas coisas que nós nos preocupamos, nos deparamos no nosso dia a dia. Amém? Existem muitas coisas. Eu quero abrir aqui, por favor, só aguentar um minutinho que eu vou colocar aqui uma passagem. Aleluia, Deus seja louvado.
Deus seja engrandecido. Espero que essa série, querido, esteja te abençoando, esteja realmente te trazendo crescimento para a tua vida. Então, se você deseja crescer, se você deseja ser livre de preocupação, ansiedade, medo, se você deseja ser livre disso, então atenta para essas verdades da palavra. Amém? Deixa eu colocar um texto aqui bem rapidinho para vocês. Vou colocar aqui minha imagem e vou selecionar o texto aqui. Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Amém? Oh, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém. Está aqui. Vamos ler a partir desse texto aqui, dessa passagem. Amém, amados. Está aí aparecendo para vocês agora. Diz assim a palavra: Aconteceu que indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta recebeu em sua casa. Ela tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a palavra. Amém? Ouvia a palavra. Marta, porém, andava distraída com muitos serviços. Aproximando, disse: Senhor, não te importa que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Amém? Olha o que Jesus disse. Respondeu Jesus e disse: Marta, Marta, estás ansiosa e se afadiga com muitas coisas. Uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Nessa outra versão diz assim: Marta, Marta, te preocupa com muitas coisas. Amém? Andas inquietas e te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois escolheu a boa parte e não lhe será tirada. Amém? Você vê, querido, aqui duas pessoas, duas irmãs. Amém? Duas irmãs. Uma se chama Marta, outra é Maria. Esse texto é muito conhecido, mas o que eu quero falar nesse dia é exatamente sobre prioridade. Amém? Atentar para o que de fato são coisas que são vitais. Existe muita coisa que é importante na nossa vida, mas você precisa saber selecionar o que é mais importante. Aqui mostra, Jesus não está recriminando Marta pelo seu serviço, mas você precisa saber separar as coisas. Nem tudo tem a mesma relevância. Nem tudo tem a mesma importância. Nem tudo. Jesus, no momento que ele foi tentado por Satanás, a Bíblia diz em Mateus 4 que Jesus, após passar 40 dias e 40 noites sem comer nada, teve fome. E Satanás chega para Jesus e diz: Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Não é assim? E a Bíblia diz que Jesus disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Sabe que tem pessoas que elas julgam dizer, elas pensam que elas não têm tempo, por exemplo, com a palavra de Deus. Elas não têm tempo para ler a palavra, elas não têm tempo para meditar na palavra, porque elas acham que isso é até importante, mas não é tão importante assim. A ordem de valores de muitas pessoas é alterada. Ela se preocupa, assim como Marta, se preocupava com muitas coisas. E nós devemos nos preocupar mesmo. Quando eu digo nos preocupar, eu estou falando da atenção. Você precisa dar atenção ao seu trabalho, aos seus afazeres. Você precisa dar atenção a isso. Mas tenha cuidado para você não achar que tudo tem a mesma relevância. E quando se trata das coisas do Senhor, algumas pessoas até pensam que trabalhar, se fazer outras coisas, é mais importante ainda do que as coisas do Senhor, porque aí elas tratam as coisas do Senhor de forma leviana. Elas julgam as coisas do Senhor de forma, sabe, sem tanta importância. Aí elas não separam tempo para elas lerem a palavra, elas não separam tempo para elas orarem,
elas não separam tempo para elas meditarem na palavra. Elas dedicam mais tempo, às vezes, ao entretenimento do que mesmo a um momento de leitura da palavra de Deus. Você lê a palavra, querido, você está me ouvindo, você tem o hábito de ler a palavra, você tem o hábito de ler as sagradas escrituras. Você tem o hábito. Se você diz que não tem o hábito porque você não tem tempo, eu quero dizer para você, isso é a maior mentira que existe. É a maior mentira que existe, porque tempo todos nós temos. Às vezes nós não queremos ter tempo para algumas coisas, mas nós temos tempo para fazer tudo aquilo que nós julgamos ser importante. Você entende isso? Então, se a Bíblia diz que a fé é um fundamento, e se a fé vem pelo ouvir a palavra, e eu digo que eu não tenho tempo de ler a palavra, como eu posso ter uma fé forte? Como eu posso desenvolver uma fé que cresce se eu não tenho tempo para estas coisas? Como? Como? Eu pergunto para você, como, querido? Não tem como. Não tem como. Aqui nós vemos Maria sentada, ouvindo a palavra. Você acha que Maria era uma preguiçosa? Você acha que Maria era uma pessoa irresponsável? Você pensa assim? Ou você acha que Maria ela entendeu? Existem coisas que eu posso deixar para depois. Esse momento eu não posso. Esse momento é único. Ouvir a palavra da boca do próprio Senhor. Você entende isso? Que coisa maravilhosa. O que Maria estava fazendo? Estou colocando para você ainda. Diz assim a palavra, olha só. Versículo 39 diz assim: Tinha ela uma irmã, Maria, e esta quedava-se aos seus pés para ouvir a palavra e os ensinamentos. Maria estava quietinha aos pés do Senhor. Você sabia que Maria não se preocupou o que poderiam achar dela, o que poderiam pensar dela? Desculpa, gente, eu estou vendo agora aqui que não apareceu para vocês. Amém? Deixa eu só colocar aí. Pronto. Acho que agora vai dar. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava aos pés do Senhor e a ouvir os ensinamentos. Você parou para pensar e atentou que Maria não ficou preocupada com o que estavam pensando sobre ela, se achavam que ela era uma preguiçosa, uma irresponsável, deixando a irmã dela trabalhar sozinha? Você acha que Maria era desse tipo de pessoa, ou Maria ela apenas aprendeu, entendeu o valor das coisas? E tem coisas que são fundamentais na nossa vida e que nós não podemos tratá-las de igual a todas as coisas. Você não pode tratar tudo igual. E se você deseja que a sua fé cresça, você não pode jamais pensar, julgar que o tempo com a palavra, o tempo com o Senhor em oração, ela é desnecessária. Não é importante, não é relevante. Então tem pessoas que a fé delas não cresce porque elas simplesmente são relaxadas quanto a isso, por que não dizer, são levianas. Sabe? Levianas quanto a isso. Então Maria não se preocupou o que pensavam dela. Ela estava ali exatamente fazendo o que só ela poderia fazer. E a Bíblia diz que o próprio Senhor diz para Marta, né, respondendo a Marta: Marta, Marta, estás ansiosa, estás agitada. Amém? Diz assim, versículo 41. Marta, Marta, andas inquietas e te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Quem escolheu a boa parte? Quem escolheu? Maria escolheu. Jesus disse, Maria escolheu. Ela não está aqui obrigada, ela não está aqui porque não tem escolha, ela escolheu. Saibamos escolher, saibamos fazer boas escolhas. Tem pessoas que elas não sabem fazer escolhas, não sabem fazer boas escolhas. Na verdade, porque tem pessoas que elas não têm o critério de valor, elas não sabem, não têm uma escala de valores. Para ela tudo é igual. Mateus, eu vou abrir para você aqui, Mateus capítulo
Mateus capítulo 6, amém? A partir do versículo, não vou ler todo o texto, amém? Mas a partir do versículo 25, diz aí a palavra que Jesus disse, olha, por isso vos digo que não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, quanto ao que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Entendeu? E ele vai falar, essa é o contexto da mensagem de Jesus. Não andeis ansiosos, preocupados. Amém? Você acha que Jesus ele quer o nosso bem? Certamente. Aí ele vai falar sobre o resultado, né? Eu quero ler a partir do versículo 30, diz assim, olha. Ele está falando sobre as vestes. Deixa eu colocar aí para você. Ele diz, olha, se Deus veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no fogo, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Você lembra que eu falei no vídeo anterior que a ansiedade e preocupação é resultado de uma pequena fé? Pronto. Então, se eu vivo ansioso por estas coisas, se essas coisas elas tomam muito meu tempo, a minha atenção, a minha energia, sabe? Se essas coisas demandam quase todo o meu tempo e os meus esforços, Jesus diz que isso revela uma pequena fé. Glória a Deus. Vamos lá. E ele diz, portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios, versículo 32, é que procuram todas estas coisas. Na verdade, essa palavra poderia dizer o seguinte, os gentios é que só procuram estas coisas, procuram somente estas coisas. E a Bíblia diz que Jesus disse, o Pai sabe que necessita de todas elas. Versículo 33 diz, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Buscai, pois, em primeiro lugar. Buscar em primeiro lugar o quê? Se para muita gente eles não têm essa escala de valores, o que é importante, o que é mais importante. Sabe, amados, nós precisamos saber o que é prioridade na nossa vida. E você não pode ter uma fé forte se você não fizer o que deve fazer para que essa fé possa crescer forte. E você só vai fazer se você julgar isso ser prioridade. Se você julgar ser importante. Se você, à semelhança de Maria, deixar coisas que estão lá, você pode fazer depois. Mas um tempo com o Senhor, um tempo com a palavra, você não pode negociar. São coisas que não dá para negociar. Não tem coisa. Eu tenho certeza que todas as pessoas que estão me ouvindo, por mais ocupadas que elas estejam, elas precisam entender, elas precisam sentar numa mesa e comer, se alimentar. Não tem ocupação. Você pode até pular uma refeição, deixar de se alimentar, um almoço, porque está muito atarefado em um determinado momento. Mas você não faz isso um estilo de vida. Você entende, eu preciso sentar e almoçar, não posso negligenciar. Por quê? Porque sabe que se negligenciar, morre. Adoece e morre. Existe uma morte física, existe uma morte espiritual. Tem pessoas que morrem espiritualmente porque negligenciam o que não pode ser negligenciado. Não negocie. Não negocie o crescimento da fé na sua vida. Não negocie o seu tempo com Deus. Amém, queridos? Tenha cuidado com isso. Tenha cuidado para você não, a semelhança de Marta, estar ocupada com muita coisa. Você está entendendo? Já imaginou, talvez, Marta ali fazendo a comida, mas eu estou ouvindo aqui que ele está ministrando. Oxe, é isso, rapaz. Para, senta para ler, para meditar na palavra. Tenha cuidado para não tratar de forma tão leviana esse momento com o Senhor. Tenha cuidado com isso. Não permita que as muitas atividades roubem o tempo que você deve ter com o Senhor. Amém? Leitura da palavra, mas também a Bíblia diz, no vídeo anterior, se você não assistiu, veja lá o vídeo anterior, eu falei de uma passagem, deixa eu colocar bem rapidinho aqui, queridos, bem rapidinho, em Mateus 14, não é? A partir do versículo 22, a Bíblia diz que é a passagem que Pedro anda por sobre as águas, mas olha só, amém?
Olha só, eu falei exatamente isso aqui no vídeo anterior. Versículo 22, para a gente finalizar, diz assim, olha. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar diante dele, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, foi o que ele foi fazer. Essa é apenas uma passagem, tem muitas. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Tempo com o Senhor, tempo de oração, ele não negociou isso, ele não negociava isso. Despedidas as multidões, caiu a tarde, ele estava onde? Estava sozinho. Estava sozinho. Amém? Estava sozinho. Ele não negociou. Ele não negociou. E você tem negociado esse tempo? Apesar das muitas ocupações, das muitas tarefas, mas Jesus, ele diz, não deu tempo, não deu tempo. E se você for estudar, queridos, essa passagem mostra que na quarta vigília da noite, Jesus foi até os discípulos andando por sobre as águas. Sabe que hora é quarta vigília da noite? É amanhecer no dia. 4, entre 3, a partir de 4 da manhã. Na quarta vigília da noite, ou seja, Jesus ficou quase a noite toda diante do Senhor em oração. Você diz, mas o meu dia é tão ocupado que eu não tenho tempo para estar com o Senhor. Eu concordo, existe às vezes que isso é verdade. Mas tenha cuidado para você não fazer disso uma rotina. E se for preciso, separe um tempo de noite ou de madrugada, mas não deixe de buscar o Senhor. Se você deseja uma fé forte, se você acha que isso é bobagem, não é com você que eu estou falando. Agora, se você deseja crescer em Deus, deseja ter uma fé forte, para que em momentos de turbulências, momentos onde os ventos batem contra a sua vida, as tempestades vêm contra você, para que você não desenvolva um comportamento de medo, de ansiedade, preocupações. Se você não quer isso para a tua vida, então é hora de você lidar com mais seriedade as coisas do Senhor. Tempo de leitura da palavra, tempo de oração. Amém? Existe também a meditação na palavra. Então, mas se você acha que isso é bobagem, então não é com você que eu estou falando. Mas se você julga, querido, se você julga, que eu acredito que você está aí, está me assistindo até agora porque você julga se isso ser importante. Se você julga isso ser importante, tenha cuidado. Amém? Busque em primeiro lugar, Jesus disse. Ou seja, coloque estas coisas como prioridade para você. Amém? Então, que Deus abençoe sua vida. Quero finalizar pedindo a você para não se esquecer de se inscrever. Amém? De acionar o sininho e compartilhar também nas tuas redes sociais. Amém? Comenta também aí embaixo, deixa o seu comentário. Amém? Um forte abraço, querido. Que Deus abençoe sua vida. Amém? Até a próxima. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Fica na paz.